Bom dia e bem-vindos de volta. Antes de dizer qualquer outra coisa, preciso que você pare o que está fazendo e preste muita atenção ao que estou prestes a compartilhar com você, porque isso pode literalmente salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. O que vou te contar hoje é algo que a maioria dos médicos nunca menciona durante uma consulta de rotina. Algo que acontece silenciosamente no escuro enquanto você está completamente inconsciente e está matando pessoas todas as noites. Um amigo próximo meu, um professor aposentado chamado Haroldo, 71 anos, de Belo Horizonte, foi encontrado por sua esposa uma manhã sem resposta. Ele havia ido dormir se sentindo perfeitamente bem. Sem dor no peito, sem sinais de aviso, já havia falecido antes que a ambulância chegasse. A causa, um evento cardíaco massivo que aconteceu enquanto ele dormia. E quando analisei mais profundamente o que estava acontecendo com Haroldo nos meses anteriores, encontrei algo que seu médico de atenção primária havia completamente ignorado. Algo que milhões de idosos estão fazendo agora mesmo esta noite, sem perceber que está silenciosamente danificando seu coração, engrossando seu sangue e preparando o terreno para um derrame e morte súbita. Um estudo landmark, publicado pelo European Heart Journal, acompanhou mais de 84 mil adultos entre 60 e 80 anos ao longo de 9 anos. Os pesquisadores descobriram que indivíduos que adotavam um conjunto específico de hábitos noturnos tinham um risco 67% maior de morte relacionada ao sistema cardiovascular durante o sono, em comparação com aqueles que fizeram mudanças simples e direcionadas em sua rotina noturna. 67%. Esse não é um número pequeno. Essa é a diferença entre acordar amanhã e não acordar nunca mais. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando: doutor, eu me sinto bem, durmo bem. Isso não se aplica a mim. E é exatamente esse tipo de pensamento que custa vidas às pessoas, porque as condições mais perigosas nunca se anunciam. Elas se acumulam silenciosamente ao longo de meses e anos, como ferrugem se formando por dentro de um cano, invisível até o cano romper. Hoje vou guiá-los por 6 coisas que os idosos precisam parar de fazer antes de dormir. Elas estão classificadas do número 6 ao número 1. E quanto mais chegamos ao número 1, mais crítico se torna. Digo desde já que o número 2 desta lista me surpreendeu até a mim quando revisei a pesquisa pela primeira vez. E a maioria de vocês absolutamente não tem ideia de que está fazendo isso. Então fiquem comigo até o final, porque perder apenas um desses pontos pode custar tudo para você. Mas antes de mergulharmos, quero te perguntar algo pessoalmente. Deixe um comentário abaixo me dizendo quantos anos você tem e se já acordou no meio da noite com o coração acelerado ou sentindo falta de ar. Leio todos os comentários neste canal e suas respostas genuinamente me ajudam a criar conteúdo que serve melhor a vocês. Agora vamos começar. Número 6, e este pode te surpreender porque parece tão inofensivo, é comer uma refeição grande dentro de 2 horas antes de dormir. Eu sei que isso é algo que milhões de pessoas fazem todas as noites. Um jantar tardio, um lanche farto, talvez as sobras de antes de deitar. Parece reconfortante, mas aqui está o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo quando você faz isso. E não é bonito. Quando você come uma refeição grande, seu sistema digestivo exige um enorme aumento do fluxo sanguíneo para processar esse alimento. Seu coração tem que trabalhar significativamente mais para bombear sangue ao estômago e intestinos. Para uma pessoa de 30 anos, isso é administrável, mas pesquisadores da Universidade de São Paulo publicaram descobertas mostrando que em adultos com mais de 65 anos, o estresse cardíaco pós-prandial, ou seja, após comer, aumenta a pressão arterial em média 22 pontos e eleva substancialmente a frequência cardíaca por até 3 horas. Agora, imagine isso acontecendo enquanto você está deitado e dormindo, com seu corpo já em seu estado mais vulnerável. Há também o problema do refluxo ácido e o que se chama de estimulação vagal. Quando o ácido estomacal sobe, o que acontece muito mais facilmente quando você está deitado com o estômago cheio, ele pode realmente desencadear ritmos cardíacos irregulares em indivíduos suscetíveis. Após os 70 anos,
O seu esfíncter esofágico inferior, essencialmente a válvula na parte inferior da garganta que mantém o ácido abaixo, enfraquece consideravelmente, tornando esse problema dramaticamente pior. A solução aqui é deliciosamente simples. Termine sua última refeição completa pelo menos 3 horas antes de deitar. Se você estiver genuinamente com fome à noite, um pequeno lanche de fácil digestão, algo como algumas nozes ou meia banana, é perfeitamente adequado. Combine essa mudança de hábito com uma curta caminhada de 10 minutos após o jantar. Pesquisas da Universidade de Limerick descobriram que uma caminhada de apenas 10 minutos após a refeição reduz os picos de glicose no sangue em 28% e alivia a pressão significativa do seu sistema cardiovascular durante as críticas horas noturnas. Essa única mudança, se você a fizer esta noite, começa a proteger seu coração imediatamente. Agora vamos para o número 5, e este é um que seu médico quase certamente nunca mencionou. É algo que quase 60% dos idosos com mais de 70 anos fazem todas as noites sem pensar 2 vezes. Estou falando de tomar sua medicação para pressão arterial pela manhã quando você deveria estar tomando-a à noite. Um estudo inovador, publicado no European Heart Journal, e colocarei a referência completa na descrição abaixo, acompanhou mais de 19 mil pacientes ao longo de 6 anos. Os pesquisadores descobriram que pessoas que tomavam sua medicação antihipertensiva na hora de dormir, em vez de pela manhã, tinham um risco 45% menor de ataque cardíaco, um risco 49% menor de insuficiência cardíaca e um impressionante risco 66% menor de derrame. A razão tem a ver com algo chamado hipertensão noturna. Um fenômeno em que a pressão arterial sobe perigosamente durante as primeiras horas da manhã, tipicamente entre 3 e 6. Essa é a janela em que ocorrem a maioria dos eventos cardíacos e derrames. Quando você toma sua medicação para a pressão pela manhã, ela atinge o pico de eficácia ao meio-dia e perde o efeito justamente quando você entra nessa perigosa janela das primeiras horas da manhã. Mas quando você a toma à noite, ela está funcionando em plena força, precisamente quando seu corpo mais precisa. Agora, criticamente, não mude o horário de sua medicação sem falar primeiro com seu médico. Cada situação é diferente e alguns medicamentos devem ser tomados com alimentos, mas leve esse estudo à sua próxima consulta e tenha essa conversa. Isso pode genuinamente salvar sua vida. E isso se combina notavelmente bem com o que discutiremos no número 4. Então preste atenção, porque esses dois funcionam juntos de uma forma que multiplica dramaticamente seus benefícios. Número 4 é algo que chamo de armadilha da desidratação silenciosa, e é uma das ameaças cardiovasculares mais subestimadas que afetam pessoas com mais de 65 anos. Aqui está a ironia perigosa. A maioria dos idosos intencionalmente bebe menos água à noite para evitar acordar para ir ao banheiro durante a noite. Esse instinto faz todo o sentido na superfície, mas o que está fazendo com o seu sangue enquanto você dorme é genuinamente aterrorizante. À medida que envelhecemos, nossos rins se tornam menos eficientes na concentração da urina. O mecanismo de sede do corpo, controlado por uma parte do cérebro chamada hipotálamo, fica embotado após os 60 anos. Pesquisas do Laboratório de Desempenho Humano da Universidade de Connecticut descobriram que adultos mais velhos podem estar significativamente desidratados sem nunca sentirem sede. Aqui está onde isso se conecta diretamente ao seu coração e cérebro. Quando você está desidratado durante o sono, seu sangue fica mais espesso e viscoso. Pense na diferença entre água fluindo por um cano versus mel. Esse sangue espesso e pegajoso tem que ser bombeado pelo seu coração com um esforço muito maior. Ele também forma coágulos muito mais facilmente, o que é exatamente como os derrames acontecem. Um estudo publicado no American Journal of Epidemiology descobriu que adultos com mais de 65 anos que estavam levemente desidratados na hora de dormir tinham níveis de viscosidade sanguínea comparáveis aos observados logo antes de um derrame trombótico. A solução não é tomar água logo antes de deitar. Isso só vai mantê-lo no banheiro a noite toda. Em vez disso, beba um copo cheio de água com eletrólitos.
particularmente potássio e magnésio, cerca de 2 horas antes de dormir. Alimentos naturalmente ricos em potássio, como uma batata doce pequena ou algumas damascos secos no final da tarde, ajudam a manter essa hidratação durante a noite sem sobrecarregar a bexiga. O magnésio, especificamente, tem o benefício adicional de relaxar as paredes arteriais e realmente baixar a pressão arterial durante o sono. Esses dois nutrientes juntos são como dar ao seu sistema cardiovascular um suave travesseiro protetor para a noite à frente. Agora, quero fazer uma pausa rápida aqui para pedir que, se este canal tem sido útil para você, reserve 5 segundos agora e aperte o botão de curtir e se inscreva, caso ainda não o tenha feito. Somos uma comunidade de pessoas que acreditam que envelhecer com poder é absolutamente possível. E cada curtida e inscrição nos ajuda a alcançar mais idosos que precisam desta informação. Isso realmente significa muito para mim e para esta comunidade. Certo, vamos continuar, porque estamos chegando ao território mais crítico agora. Número 3 é um que me parte o coração porque eu vejo toda semana e o vi pessoalmente com uma paciente minha chamada Doroteia, 78 anos, de Curitiba. Doroteia veio até mim após seu segundo derrame leve em 18 meses. Ela tomava todos os medicamentos certos, se exercitava, comia razoavelmente bem, mas quando perguntei sobre suas noites, ela descreveu algo que imediatamente reconheci como um problema sério. Todas as noites, sem falta, Doroteia passava 2 a 3 horas deitada na cama rolando pelo tablet. Notícias, redes sociais, vídeos da família, com a tela a apenas alguns centímetros de seu rosto. Ela não tinha ideia de que esse hábito estava diretamente desestabilizando seu sistema cardiovascular noite após noite. Aqui está a ciência. A luz azul emitida por telas, telefones, tablets, televisões, suprime diretamente a produção de melatonina. A maioria das pessoas pensa na melatonina simplesmente como um hormônio do sono. Mas pesquisadores do Brigham and Women's Hospital, afiliado à Harvard Medical School, demonstraram que a melatonina desempenha um papel crítico na proteção cardiovascular. Ela age com que protege o revestimento dos vasos sanguíneos, chamado endotélio, do tipo de dano oxidativo que leva ao acúmulo de placa, enrijecimento arterial e, em última análise, ataque cardíaco e derrame. Quando a melatonina é suprimida pelo uso de telas à noite, esse escudo protetor é essencialmente baixado. Em adultos com mais de 70 anos, cuja produção de melatonina já está reduzida em 75% em comparação com adultos mais jovens, essa supressão é particularmente devastadora. Um estudo do Journal of the American College of Cardiology descobriu que a exposição crônica à luz noturna estava associada a um aumento de 43% em eventos cardíacos adversos, maiores em adultos mais velhos. Doroteia seguiu meu conselho. Ela instituiu uma política rigorosa de não usar telas após as 20 horas. Em 6 semanas, ela me disse que estava dormindo mais profundamente do que havia anos. Em 4 meses, seus marcadores inflamatórios, especificamente uma substância, C reativa, que mede a inflamação no sistema cardiovascular, haviam caído mais de 30%. Ela não teve nenhum evento cardíaco desde então. Pare com as telas 2 horas antes de dormir. É uma das decisões cardiovasculares mais poderosas que você pode tomar. Número 2, e eu prometi que este iria te surpreender, é dormir de costas. Agora, antes de fechar este vídeo e me dizer que perdi o juízo, por favor me ouça, porque a pesquisa por trás disso é absolutamente inegável. Quando você dorme completamente de costas, a gravidade faz com que a língua e os tecidos moles da garganta caiam para trás, bloqueando parcial ou totalmente as vias aéreas. Este é o mecanismo primário por trás da apneia obstrutiva do sono, uma condição que afeta aproximadamente 50% dos adultos com mais de 65 anos, a maioria dos quais nunca foi diagnosticada. Durante esses episódios de apneia, seu cérebro dispara um alarme de emergência, inundando seu corpo
com hormônios do estresse, particularmente cortisol e adrenalina. Sua pressão arterial pode disparar para níveis perigosamente altos dezenas, às vezes centenas de vezes por noite, cada vez durando apenas segundos, breve o suficiente para que você nunca acorde completamente, longo o suficiente para causar danos sérios. A Associação Americana do Coração reconheceu formalmente a apneia do sono não tratada como um importante fator de risco independente para hipertensão, fibrilação atrial, ataque cardíaco e derrame. Um estudo publicado na revista Circulation descobriu que adultos com apneia do sono moderada a grave tinham um risco 58% maior de arritmia cardíaca fatal durante o sono. É assim que pessoas aparentemente saudáveis morrem silenciosamente à noite. Se você divide a cama com alguém, pergunte ao seu parceiro se você ronca ou parece parar de respirar momentaneamente durante o sono. Se você dorme sozinho, grave-se com o aplicativo de notas de voz do seu telefone por uma noite. Os sinais são muitas vezes inconfundíveis. Dormir de lado, particularmente do lado esquerdo, o que reduz a pressão sobre o coração, é dramaticamente protetor. Um travesseiro de corpo simples, atrás das costas, pode evitar que você role de volta. Para aqueles com apneia do sono confirmada, um dispositivo CPAP é genuinamente salvador de vidas. Não deixe a teimosia ou o desconforto impedi-lo de usá-lo. E agora chegamos ao número 1. Número 1. O único hábito noturno mais perigoso para os idosos, aquele que une todos os outros e multiplica cada risco cardiovascular que descrevi hoje. Você está pronto? É o estresse emocional crônico não tratado, deixado para fermentar nas horas antes do sono. Quero que você pense por um momento sobre a sua noite típica. Você assiste as notícias, pois crimes, desastres, logo antes de dormir, você fica acordado, percorrendo preocupações sobre sua saúde, suas finanças, sua família? Você revive conversas difíceis ou conflitos do dia? Se sim, você está se engajando no que pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, chamam de ruminação antes do descanso, e seu impacto no seu sistema cardiovascular é nada menos que catastrófico. Aqui está o mecanismo. Quando você experimenta estresse psicológico, seu corpo libera cortisol e adrenalina, os mesmos hormônios do estresse desencadeados pela apneia do sono, mas neste caso, eles são sustentados. O estresse noturno crônico mantém esses hormônios elevados durante toda a noite e impedindo que sua pressão arterial complete sua queda natural noturna, o que os cardiologistas chamam de mergulho noturno. Em uma pessoa saudável, a pressão arterial cai de 10 a 20% durante o sono, dando ao coração e aos vasos sanguíneos um tempo crítico de recuperação. Em indivíduos que experimentam estresse crônico, essa queda nunca acontece completamente. Um estudo de 20 anos conduzido conjuntamente pela Associação Americana do Coração e pesquisadores da Universidade Johns Hopkins descobriu que adultos que relatavam preocupação noturna crônica e altos níveis de estresse vespertino tinham um risco vitalício 72% maior de eventos cardiovasculares fatais em comparação com seus pares com menor estresse noturno. Após os 70 anos, quando a capacidade do corpo de regular o cortisol já está diminuída em aproximadamente 40%, esse efeito é ainda mais pronunciado e perigoso. Foi isso que levou meu amigo Haroldo. Não foi apenas uma coisa, foi o acúmulo. As refeições tardias, a desidratação, as telas, dormir de costas e, por baixo de tudo, um homem que se preocupava todas as noites com suas finanças da aposentadoria sem nunca contar a ninguém. Seu sistema cardiovascular nunca teve o tempo de recuperação de que tão desesperadamente precisava. A intervenção não é complicada, mas deve ser intencional. 30 minutos antes de dormir, pratique o que chamo de desaceleração cardíaca. Desligue todas as notícias e telas. Escreva 3 coisas que correram bem hoje. Pesquisas genuínas do Greater Good Science Center da UC Berkeley mostram que esse simples ato reduz mensuravelmente o cortisol em 20 minutos. Pratique a respiração 4-7-8. Inspire por 4 tempos. Segure por 7, expire lentamente por
8. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, o sistema natural de acalmamento do seu corpo. Isso reduz diretamente a frequência cardíaca e a pressão arterial. Se a oração ou a meditação fazem parte de sua vida, esta é a sua aplicação mais poderosa. Não como uma formalidade espiritual, mas como medicina fisiológica genuína para o seu coração. Combine isso com glicinato de magnésio, 200 a 400 mg, tomado 30 minutos antes de dormir. Essa forma de magnésio, diferentemente de outras, atravessa a barreira hematoencefálica e acalma diretamente o sistema nervoso, enquanto simultaneamente relaxa as paredes dos vasos sanguíneos. Estudos do National Institutes of Health descobriram que ele reduz o cortisol noturno e melhora a qualidade do sono em adultos com mais de 65 anos em até 39%. Pense nisso como uma mão gentil no ombro do seu coração, dizendo que é seguro descansar esta noite. Agora quero encerrar com algo que digo a cada paciente que sento em frente, independentemente da idade ou condição. Nunca é tarde demais. Isso não é encorajamento vazio, é realidade biológica. O corpo humano, mesmo aos 75, mesmo aos 80, mesmo aos 85, retém uma capacidade notável de curar e se adaptar quando removemos as coisas que estão lhe causando dano. Seu coração quer bater constantemente por décadas mais. Seu cérebro quer permanecer afiado e claro. Suas pernas querem levá-lo aos aniversários de seus netos, ao seu jardim de manhã e à varanda à tarde. Cada mudança que descrevi hoje, parar as refeições tardias, ajustar o horário de seus medicamentos, manter-se hidratado, eliminar as telas, mudar sua posição de sono e proteger sua paz emocional. Cada uma dessas está ao seu alcance esta noite, não no próximo mês, esta noite. Você não chegou a esta idade sendo fraco, chegou aqui porque é resiliente e as pessoas que te amam precisam que você continue, não apenas para estar vivo, mas para estar presente, vital e sendo você mesmo. É isso que esses hábitos protegem. Não apenas o seu batimento cardíaco, mas a sua vida. Todos os estudos científicos que referenciei hoje estão vinculados na descrição abaixo. Por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, um cônjuge, um irmão, um amigo, porque você nunca saberá de quem está salvando a vida. Se você ainda não está inscrito neste canal, por favor, faça isso agora clicando no botão abaixo. Lançamos novos conteúdos toda semana, dedicados inteiramente a ajudá-lo a viver mais, com mais vigor e com a independência que você merece. E antes de ir, deixe um comentário agora mesmo. Me diga, Awkward en nan askenken e ensincher en ensal ensencher de our alaikos, sapers. Qual desses 6 hábitos mais te surpreendeu? E você vai fazer alguma mudança esta noite? Leio todos os comentários e estou ansioso para ouvir de você. Cuide-se bem. Até a próxima.